Às vezes eu passava o dia inteiro sem comer nada, aí final do dia, do lado, tinha um barzinho assim que vendia espetinho, aí eu comia espetinho de carne, espetinho de queijo, tomava uma cervejinha e ia pra casa. Aí ele viu que eu tava fazendo tudo errado, né, e começou a fazer minhas marmitas pra eu levar pra comer no trabalho. Olha. Aí ele fazia, tipo, 3 marmitinhas, colocava arroz, fazia frango, bem bonitinho. Pra mim era algo assim muito anormal. Eu disse, meu Deus, mas ela não come nada durante o dia, ela se alimenta super mal. Eu disse, olha, até que tem um corpo bacana, né? Tipo, não cuidava nada de dieta. Se é ele me treinando, dá certo. Agora, se a gente treinando junto, não. Por quê? Porque, Eu não gosto. não sei, não dá certo. Eu começo a se bicar, começa que é uma muita pessoa diferença de peso, né? Ficar carregando Aí coloca leg, peso, tira Aí peso. eu já, assim... tem- Nem é tanta diferença assim. sim. Alguma coisa assim que você fala, que Deixa eu contar, situação, não, gente? deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente uma vez foi pra uma viagem pra Punta Cana. E tinha um passeio assim que era um mergulho, né? E que ele pulou confiante. Eu pensei, não, tá seguro, né? Ele pulou com tanta confiança dentro da água. Aí eu olhei e disse, não, mas ele tá demorando um pouco pra subir. Eu afundei, comecei a dar abraçada e demorou para subir. O problema é que eu cansei rápido, né? Ela tava morando sozinha e tal. Aí eu falava, fica aqui em casa hoje e tal. Levando uma coisinha de cada vez. E daí depois eu, fiz a proposta, disse, tu não quer vir morar aqui comigo, tá sempre aqui, fica mais perto da academia e tal, e aí foi rolando. Desculpa dele, fica mais perto da academia. Não, adorei. Eu já chamei ela pra treinar comigo, Não, e né? o pior, ele me conquistou com as marmitas, né? Porque eu não era atleta, não era do mundo fitness, não era nada, não conhecia nada de nada. Oi, gente, começando mais um Ironberg. Começou? Não começou, não? Começou. Assim. Eu fiz assim, oi. Quem fazia isso? É o Jô Soares, né? Fazia isso? Eu sou, é Fátima Bernardes, agora Jô Soares. Tá me chamando começou bem. Começou Eu não entendo direito, beijo da cara. Ela gorda. tá aqui, eu falei, caralho, será que eu falei alguma coisa? Me chamou de gorda ao vivaço. Não, tudo bem. Um beijo da gorda pra todos vocês. Começamos bem esse podcast. Vamos lá. Gente, começando mais um Ironberg Cash delas. Vivi Sanches, Luana Mendes. Beijo da gorda. E, gente, hoje o papo é em casal. Porque esse casal, gente... É grande em muitos Olha, sentidos. É pesado o negócio, assim. É pesado. Nem conseguiu, será que dá junto? Não mostrem eles, não. Fala aí, quanto que vamos somar? Os quilos Quantos quilos aqui? 125. Eu tô com 70. Soma aí. do quase 200. Quase 200 quilos. Rapaz, gente. Acho que eles não podem nem pegar o mesmo elevador. Não. Não imagina o pum deles? Nossa, porque olha, é cheio-pão, cara. Só que sai Jesus amado. Bom, mas vamos lá, gente. Esse casal é inspiração, porque eles treinam junto, eles postam conteúdo junto. Gente, grava junto, compete junto, é tudo junto. E a gente quer saber tudo hoje, todos os bastidores deles. Que é o casal Boff, gente. Eles tinham que estar aqui hoje. Débora Boff, Vitor Boff. Boa noite, galera. Fala, gente. Hoje a gente vai estar aí dividindo um pouquinho da nossa história com vocês. Olha que a gente tava bem ansioso, porque tem muita pergunta, ó. Um dia triste para os solteiros. Dia dos namorados? E é especial do Dia dos Namorados. É um dia Com triste para os certeza. solteiros. É. Se você quer um crush para treinar, para competir e não tem, fique com a gente, não chore. Você vai chorar agora vendo ao vivo esse casal, que é inspiração para muitos casais, inclusive para mim. Só falta o @me querer também. Na minha cabeça eu tô namorando. Mas hoje eles vão dar dicas pra gente, né? Eles vão. Como que a gente faz pra não ativar o dedo podre. Será que é dividindo uma marmita de ovo? Será que é assim que a gente conquista o crush fitness? Pode ser. E a gente quer saber como é que vocês conheceram. Primeiramente. Da onde surgiu isso? Como que foi? Se Você for na chegou, academia, eu quem vou embora. chegou? Você fala. Eu falo, É. foi lá em Caxias do Sul. Eu sou de Caxias do Sul, a Débora também morava em Caxias do Sul. Caxias do Sul, gente, que incrível. E na ocasião, ela recente tinha ficado solteira e aí ela começou a me seguir no Instagram. Aí eu olhei, segui de volta, eu falei, pô, gatinha, né? Aí eu mandei mensagem, a gente começou a conversar, eu convidei ela para sair, a gente começou a sair, a gente começou a ficar bem rápido. Eu acho que com Um mês de namoro. poucos meses, eu acho que um pouquinho mais de um mês ou 2 meses,
Ela já veio morar comigo. Uau! Bem 2 rápido. meses. Foi bem Tem rápido. quantos anos disso? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Ah, que eu achei que era mais, porque você já tem um nome muito consolidado como casal Boff. Sim, a gente começou, é que depois que a gente veio para São Paulo, então a gente começou a nossa rotina toda junto, Virou né? uma marca, né? Total. Isso, virou uma marca. Então é sempre o casal Boff para lá e para cá. Mas a gente começou a namorar, a gente já começou a morar junto comigo e aí a gente Você convidou, falou, vem, gatinha, vamos morar junto. ela tava morando sozinha e tal. Aí eu falava, fica aqui em casa hoje Sim, e tal. levando uma coisinha de cada vez. E daí depois eu, fiz a proposta, disse, tu não quer vir morar aqui comigo, tá sempre aqui, fica mais perto da academia e tal, e aí foi rolando. Ah, desculpa dele, fica mais perto da academia. Não, adorei, eu adorei. Eu já chamei ela pra treinar comigo, Não, e né? o pior, ele me conquistou com as marmitas, né? Porque eu não era atleta, não era Você não do mundo era? fitness, não era nada, não conhecia Jura? nada de nada. Conheci tudo Você através dele. treinava? Ela treinava duas Vezes por semana. Eu ia no treino de Não, perna esse que eu shape aí pagava com 5 personal anos. só. Sim, 5 anos. Levanta um pouquinho, Débora Boff, pra gente mostrar o corpinho, tá? Atleta. Aquela voltinha, olha isso, gente, que ela vai dar um treino pra gente. Maravilhosa, hein? E você, mas aí conta, ele fazia suas marmitas, como é que era? Não, ele fazia, mas para me conquistar, ele começou fazendo minhas marmitas, né? Porque eu trabalhava em média 12 horas por dia, eu tinha um salão. Aí ele via, Cabeleireiro? eu fazia alongamentos de unha, mas tinha maquiadora, tinha Legal. outras meninas lá também. E ele via que minha rotina, assim, era extremamente bagunçada. O que eu fazia? Eu acordava, não tomava café da manhã e tinha uma pastelaria em frente ao meu trabalho. Eu comia pastel frito e tomava um copinho de leite com café e açúcar. Aí esse era meu café da manhã. Às vezes eu passava o dia inteiro sem comer nada, aí final do dia, do lado, tinha um barzinho assim que vendia espetinho. Aí eu comia espetinho de carne, espetinho de queijo, tomava uma cervejinha e ia para casa. Aí ele viu que eu estava fazendo tudo errado, né? E começou a fazer minhas marmitas para eu levar para comer no trabalho. Olha. Aí ele fazia, tipo, 3 marmitinhas, colocava arroz, fazia frango, bem bonitinho. Pra mim era algo assim muito anormal. Eu disse, meu Deus, mas ela não come nada durante o dia, ela se alimenta super mal. Eu disse, olha, até que tem um corpo bacana, né? Tipo, não cuidava nada de dieta. Aí eu comecei a explicar que ela tinha que começar a se alimentar melhor, que ela tinha que comer uma quantidade de proteína, de carboidrato e tal. Só que eu vi que ela, se fosse por ela não ia começar a se organizar e tal. Aí eu fazia as minhas refeições e eu fazia as dela. Eu botava no potinho e dava para ela levar para o trabalho. Gente, ele investiu, ele pegou na planta e investiu certo. Investiu, não, foi a transformação, eu não fazia absolutamente nada. Eu até dizia para ele, hoje, né, que eu já tô nesse mundo, na época eu pensava assim, meu Deus, que loucura. A pessoa, ela treina todos os dias, ela faz cardio todos os dias, e ele tinha que comer, às vezes ele levantava de madrugada para bater todas as refeições do dia, e aquilo eu achava assim, nossa, loucura total, né? Aí agora tô eu fazendo Pra igual. você devia ter sido, assim, essa transição um pouco difícil, assim, né? Pra Até que você. não foi. Não? Foi Ela bem se tranquilo, adaptou né? Eu rápido. consigo me adaptar super bem, assim, a mudanças. Foi bem rápido, até quando ele disse, vamos fazer uma dieta. Daí eu comecei a comer bem certinho, aí foi fluindo, eu vi que o físico foi mudando, comecei a treinar direitinho todos os dias. Aí eu fui emagrecendo, baixando o percentual de gordura, daí eu fui gostando, daí foi indo. E aí bem entrou no mundo fácil. de competição também. Aí essa história de competição foi o seguinte. Aí eu tenho uma academia lá em Caxias do Sul, com o meu irmão, eu tenho irmão gêmeo, né? E tenho mais uns sócios lá. Então até o meu irmão que faz a gestão da academia hoje, que eu vim para São Paulo, é a Six Gym Academia, quem quiser olha lá. E é uma academia, modéstia à parte, super boa, assim. Tem em torno de 1.500 metros quadrados, a maioria do maquinário é Hammer Life, 95% da academia. E hoje a gente está com um pouco mais de 1.000 alunos, então é uma academia super boa, referência lá na Serra Gaúcha. E eu e o meu sócio, que ele é carioca, até o apelido dele é carioca, o Gustavo, a gente quis lançar um projeto. Lá em Caxias do Sul tinha muita gente que tinha um sonho de competir. Então a gente lançou um projeto que quem tinha o sonho de competir, a gente ia ajudar a colocar no palco pela primeira vez. Então veio lá 20 e poucas pessoas e tal. Aí lógico, tinha os iniciantes, que eram aquelas pessoas que estavam bem em fase inicial, não tinham shape ainda para competir, então tinha que construir todo um físico. E tinham algumas pessoas que já estavam um pouco mais encaminhadas.
a gente começou esse projeto e a Débora me pediu, amor, posso participar do projeto? Só que a minha intenção não era competir, eu disse, eu só quero participar para ver se eu consigo, né? Sim. Aí eu cuidava da parte de dieta e o meu sócio cuidava da parte de treinamento. E a gente começou o projeto, ela começou a participar e foram quantos meses, mais ou menos? Uns 6 Eu meses? comecei a treinar em fevereiro, E a competição foi em em novembro. novembro. Eu já estava até morando aqui em São Paulo, porque eu já tinha vindo para cá, depois a gente conversa sobre o assunto, tá? Eu estava na Casa dos Campeões ali, da Max Titani, e eu até saí para ir lá acompanhá-las na competição, depois voltei. Mas ela começou a se preparar, daí ela estreou em novembro, uns 6 meses depois, no Muscle Contest Mercosul, que teve lá em Canoas, foi? Não, foi em Porto? Foi em Porto Alegre. É Canoas ou Porto Alegre, acho que Foi Porto, sim. Aí ela estreou no palco, aí ela estreou na categoria Wellness, Wellness. só que ela ainda precisava ganhar mais volume. É que como era a primeira competição e eu tava recente, tinha começado a treinar praticamente, não tinha nem um ano de treino, eu ainda não tinha desenvolvido massa muscular, né? O suficiente, O mas já tinha um suficiente. físico bom. Então eu sequei bastante, fiquei bem sequinha, mas eu não tinha glúteo, não tinha pernão ainda, né? Pra me enquadrar bem na wellness. É bumbum, né? É perna, né? É volume, né? Então eu fiquei bem pra trás, assim, das meninas. A gente pegou um feedback com o árbitro central e ele disse, olha, ela está no meio termo entre a biquíni e entre a wellness. Aí eu conversei com ela, eu disse, olha, se você quiser ir para a wellness, vai demorar um pouquinho mais de tempo até você chegar no topo da categoria, você vai ter que utilizar um pouquinho mais de hormônio, expliquei um pouquinho dos riscos e tal. Ou para biquíni a gente tenta diminuir tua massa muscular, então não vai mais treinar perna, Vai passar fome todo dia, vai fazer passar cardio. muita fome, ela chegou a fazer 3 horas de cardio por dia. Nossa. Ela fazia 1 hora em jejum, 1 hora pós-treino e 1 hora à noite. Então ela falou, eu quero ir para biquíni. Acho que mais pela ânsia de querer competir de novo, né? Sim. Porque se eu fosse pra wellness, eu ia ter que esperar muito, fazer um off por um tempo, ganhar volume pra poder competir e me tornar competitiva. Aí eu pensei, não, na biquíni eu só tenho que secar, perder um pouquinho de volume, vai ser fácil. Pensei, Como que né? foi essa experiência? E olha só, ela começou, a primeira competição dela foi em final de 2020. Final de 2021 ela ganhou o Procard da biquíni. No Mr. Olímpia Brasil que teve aqui, ela ganhou a categoria e ficou em segundo no overall e ganhou o Procard já na Então na você tem biquíni. Procard na Ela é biquíni. pro, Eu me tornei pro na biquíni, daí quando você ganha o pro, pode ser pra qualquer categoria. Sim. Depois ela migrou pro Aí eu wellness, migrei né? pra wellness em 2023, né? Que eu fiz uma estreia. Então automaticamente você também é pro na wellness. Isso. Não Então sabia. esse processo levou o quê? 2 anos para você migrar de categoria? Foi um ano. Que eu parei de competir na biquíni e em julho de 2022 foi minha última competição na biquíni. Em setembro de 2023 eu estava fazendo a estreia na wellness. Bem rapidinho. Aí ela começou a treinar perna, porque então ela só treinava glúteo, não treinava quadríceps posterior, treinava fazia superior, nada. muito cardio, dieta muito restrita. Só que o que acontecia? Ela ia para as competições pro, ela pegava colocações boas ali, ficava no top 5, né? Sim, na biquíni. Mas ela almejando o primeiro lugar, e aí ela queria vaga para o Olímpia. Só que o feedback sempre era que ela estava um pouquinho maior para a categoria. Então, assim, ela já não treinava perna, já fazia dieta muito restrita, já fazia muito cardio, e os árbitros na pose de costa diziam que o vasto lateral dela saltava um pouquinho para o lado. E na categoria biquíni não pode ter o vasto lateral um pouco prominente. Então ficava assim. lutando ali contra a genética pra não crescer, Pra não, passando fome. Tanto que depois que eu comecei a comer, nossa, meu físico deu um boom Começou. assim, bem. Caraca, mas é interessante porque eu acho que o fisiculturismo tem muito da genética também. E você, enfim, se você conheceu ela, não tinha, nem treinava e acertou, assim, né? A genética encaixou demais. É. Caraca, é Foi. surreal. E a diferença de peso que eu tenho de palco da biquíni pra wellness é quase 10 quilos Nossa, tipo, de volume muito. muscular. É E bastante. aí você começou a harmonizar para categoria? Sim, na biquíni eu já utilizava, né? Porque na categoria biquíni, no pro, na amador, nas minhas 2 primeiras competições na biquíni, eu fui natural. Para ganhar o Procard, daí eu fiz utilização de hormônio e depois que tu se torna profissional, não tem como. Mas a gente tem um combinado nessa questão de hormônios, né? Combinado. Eu combinei com ela, assim, que ela nunca vai fazer abuso de hormônios. Então, ela usa doses baixas, assim, baixas relativo,
comparado a outras meninas bem baixas, que eu falo para ela a questão de virilização, né? E ela se manter feminina e tal, até porque se amanhã depois ela decidir parar de competir, né? Garanto que ela não iria gostar depois de estar virilizada, então é uma questão que a gente cuida bastante, Vocês né? pensam em ter filhos? Sim. Sim. Meu sonho é ser mãe. Sério, você vai ser mãe? Caraca. Eu sou- Quantos anos vocês têm? Eu tenho 32. 30, eu tenho 38. Ah, estão super novos, Que né? legal. Eu já tô, mas eu tô mais por ela, eu não tenho pressa. Então a gente pensa em mais 4 ou 5 anos, quando ela estiver ali com 37, por aí, 38 no máximo, já tem que, porque já está chegando numa idade para ter o filho. Então, por enquanto a gente pensa em segurar o que dá. Mas depois a gente pensa em ter filhos. Pra né? focar nas competições, porque a mulher, enfim, quando é mulher. E agora eu tô me formando em nutrição esse ano. Ah, que legal. A gente tem alguns projetos também, então querendo ou não ter um filho Nesse momento, né? é muita responsabilidade. Agora a gente está numa fase que ter filho demanda muito tempo, né? E dinheiro. Dinheiro também. E assim, hoje a gente não seria o momento ideal mais pela questão de tempo, de conseguir Trabalho, acompanhar sim. tudo. E eu digo que quando eu for mãe, eu quero ser mãe mesmo. Eu quero ao menos passar meio período do meu dia com o filho, né? Não só chegar de noite em casa e ter esse tempinho ali, colocar a criança para dormir. Eu quero ser mãe mesmo, quero ter um tempo ali junto. E quem dos dois, assim, é mais tranquilo? Você, assim, sempre falando calminho assim, Vitor? Nossa, os dois são muito tranquilos, São né? bem- Mas eu acho que a Débora é mais tranquila, né? Sério? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho, não sei. A gente é bem Eu parecido, assim. sou calmo, mas eu perco a paciência meio fácil, eu acho, não sei. Não é hormônio, não, amigo? Sim, Também, provavelmente. Certeza. Mas quando eu tô passando fome, eu sou bem mas estressadinha O também. que é isso, gente, quando vocês estão em preparação, né? Os Como dois, que é né? assim? Como vocês, o que vocês evitam? Falando, pra Então, não... quando a gente tá em A gente evita tudo, eu Evita acho, né? conversar? Nossa, contato visual. tipo, é isso? como Conta a gente já se adaptou, né? A gente já fez algumas preparações juntos, até competiu. A gente ganhou o Procard junto, né? Eu ganhei meu primeiro Procard em 2018, no Mr. Olímpia Brasil, o primeiro Mr. Olímpia Brasil que teve. Só que eu não aceitei na época. Aí em 2021 a gente competiu no Mr. Olímpia Brasil juntos, aí ela ganhou na categoria dela e eu ganhei na minha. Uau. Aí A gente ganhou juntos, Legal. A gente já competiu, a gente ganhou o Procard junto, a gente competiu. Inclusive a gente tem fotos na Ironberg quando era aquela pequenininha A lá. primeira edição do Caetano. Com o nosso cartão profissional, porque a gente treinava lá, né? Aí você ganhou a vaga do Olímpia quando eu também estava competindo, né? Eu ganhei a foi vaga do Olímpia em no 2022. Pro. daí- Foram essas duas competições que a gente fez junto. Mas assim, eu acho melhor porque a gente está no mesmo ritmo. Na mesma Só vibe. na mesma vibe, tá os dois aqui, ó, trabalhando. E a gente se respeita muito, assim, eu vejo que ele tem um limite e ele vê que eu tenho um limite. Então, a hora que a gente vê que vai começar a sair faísca, a gente, opa. Sim. E tem dias que ele acorda assim, eu vejo que ele tá meio tipo a virada, daí eu dou bom dia, eu vejo que ele dá um bom dia de mau humor, aí eu sei que esse dia eu já não posso falar muita coisa, né? E ele também, ele tem essa percepção. É legal que um É compreende que o outro. como né? nós somos atletas, então um compreende o outro. Acho que é mais difícil o casal que um é atleta e o outro tem uma vida normal. Exatamente. É muito difícil. Porque quando a gente está em preparação também a gente se fecha na caverna, né? Então a gente não faz praticamente nada. Por a gente exemplo, não faz nada. A gente não faz nada. Por exemplo, treino. Acho que nada. Treino de perna, assim, um exemplo, treino de perna, quando ele vai treinar perna, no dia de treino de perna, eu sei que esse dia eu não posso falar nada. Não, nesse dia eu tô mais ansioso. Porque eu sei No que ele outro dia vai- eu tô mais bravo. Porque no dia que ele vai sair de casa, eu vejo que ele começa a se enrolar, porque o treino de perna é difícil para homem, né? É difícil para mulher, mas para homem é 10 vezes pior. E eu vejo que ele começa a se enrolar, daí a gente marca o horário do treino, ele vai adiando, parece que vai adiando o sofrimento, né? Vocês treinam juntos? Não, a gente já tentou, mas não deu A certo. gente treina no mesmo horário, Vocês mas brigam? não juntos. Sim. Treino. Que briga, né? Tem uma pergunta dessa que a gente separou pra perguntar. Não, a gente briga no treino. Não dá certo o treino. Ele me irrita, eu irrito Ele ele. irrita. Muito. Ele é muito crítico? Como que é? Nossa, eu sei como é. A gente nem tenta treinar junto, acho que a gente tentou uma, duas Se vezes. é ele me treinando, dá certo. Agora, se a gente treinando junto, não. Por quê?
Porque, Eu não gosto. não sei, não dá certo. Eu começo a se bicar, começa que é um muita apressar o diferença de outro. peso, Peso, né? tem que ficar carregando Aí coloca leg. peso, tira Aí eu peso. já, assim, Nem é tanta diferença assim. Eita! Franga Não começa. se eu for botar muitas placas e tiver que tirar, tirando, eu já não né? tenho paciência. Quem é mais ciumento? Ele. Eu não. Sim. O que gera ciúme nele, assim, que você percebe? Você fala, dá uma segurada que o bichinho vai ficar bravo. Eu não sou ciumento, não. Sim. Não, ele é. Ele, tipo assim, se alguém curtiu meus stories, coisinhas assim. de foto, Instagram. Aí ele me tá, pergunta, eu mas tipo assim, cuido. a gente não é de ficar mexendo no celular um do outro. Mas ele sempre me pergunta, tem alguém olhando seu history aí, curtindo? Tem alguém te mandando mensagem? Esse cuidadinho Pra básico, saber assim. como é que andam as coisas, né? Mas como a gente De trabalha vez com em rede quando. social, Tem que sempre vai cuidar, ter sempre muita vai mulher ter. dele, Sempre muito vai homem no ter. seu, muito homem no seu também, muita mulher no Ele seu fala, também. ninguém nunca te manda mensagem no Insta. Eu disse, manda, mas eu às vezes nem abro, às vezes só apago, nem olho. Já teve algum episódio sem noção, assim? Que sempre tem uma Na sem noção ou um internet, sem noção. Ou na internet, ou na academia, alguma coisa assim? Um desconforto Sem noção. que causou Teve algum... num evento. Teve no evento, que foi aquele no Mister Olímpia Brasil, não? Que o cara ficou me encarando, eu me A senti gente extremamente tava- A gente desconfortável. estava no stand do patrocinador e ele era parceiro do patrocinador. Ele tem uma franquia desse patrocinador. E ele estava com a esposa dele, a Débora estava comigo, e a Débora olhava para o lado e o cara estava... Sabe quando você olha pro lado e a pessoa tá olhando, você olha pro outro e a pessoa tá olhando, e você começa a se sentir desconfortável? Daí eu disse, olha, Vitor, porque eu sempre falo, né, porque a gente sabe que mulher é sempre culpada da situação, né? Aí eu já pego e já aviso para ele entender que não sou eu o problema. Aí eu digo para ele assim, tu tá vendo, tem aquele cara ali, cara, ele não para de ficar me olhando e tá me deixando desconfortável. Aí o Vitor viu, percebeu, mas aí a gente deixa assim para não causar nenhum tipo de situação chata, né? Ignora. Ele fala, ignora, porque a gente não gosta de causar assim. Mas eu gosto sempre de falar para que ele, né, veja aqui, porque às vezes, querendo ou não, você olha para um lado, a pessoa tá te olhando, olha para outro, a pessoa tá te olhando. E vai que a pessoa que tá do seu lado Mas- interpreta errado. Interpreta errado, né? Daí eu Mas a sempre gente falo. entende que isso acontece, sabe? Mas ele, Não fica a gente assim, não tem nada nenhum ciúmes assim, mede. nossa, exagerado, ou uma coisa assim, não. A gente entende que acontece, tipo, ela me fala, tipo, fica de boa, ignora e tal. Porque como a gente trabalha com internet, com a não tem do corpo, como, sempre vai ter um tem como. engraçadinho. E é legal, tipo assim, a gente vê no nosso mundo do fisiculturismo, tem muitos atletas que eu quero mostrar para ele ver o físico, para ele falar, ele fala, olha que bonito esse físico, olha esse glúteo, meu Deus, que eu quero um glúteo assim, daí ele olha, legal, tipo, mas ele olha com olhar, tipo, olhando o físico, o desenho do Como a físico. gente não é tem- atleta, quando a gente olha uma atleta, a gente está avaliando o físico, é físico é diferente. diferente. Ele também me mostra os outros atletas, ele fala, olha, esse físico aqui tá muito bom, tá cheio, tá denso, tá cortado, tá com condicionamento bom. Mas a gente sempre olha pro físico em si e não de outra forma, né? Isso eu acho que é muito do atleta mesmo, já olha com olhar clínico. Que a gente vive esse mundo, né? Então... Vocês têm coach, têm preparador atualmente? Sim. Agora eu tô sem. Eu tava me preparando esse ano para o Texas Pro, mas aí como a gente tem esses projetos e mudou o foco, a gente está com alguns projetos aí, tanto na minha academia lá no Sul, um projeto bem bacana, grande, e também a gente está com outro projeto pessoal nosso. Que não pode contar pra gente. Um projeto pessoal, Pode até, a gente vai lançar nossa consultoria, mas mais em grande escala. né? mais em grande escala Eu sei com quem é. E como a gente quer fazer, a gente quer fazer, a gente que quer fazer o atendimento, né, ter esse envolvimento com os nossos alunos, então isso demanda bastante tempo, né? E energia, E né? energia, então, e eu gosto muito desse contato com a pessoa, para você ver quem é, para você saber que tipo de alimento a pessoa gosta, ver o tipo de treino que ela gosta de fazer, até porque quem segue a gente e vê nosso canal, vê nosso Insta, vê nosso canal no YouTube, eles veem o tipo de treino que a gente faz, os alimentos que a gente come, e a pessoa já vem para o nosso lado querendo fazer o que a gente faz e comer o que a gente come, né? Porque eles gostam disso, então a gente quer fazer esse atendimento mais pertinho da gente. Próximo, esse acompanhamento mesmo, e tá cuidando mesmo, né, de cada evolução de cada um. Então isso demanda muito tempo. E a preparação, pelo menos para mim, eu fico muito debilitado. Muito debilitado. Então, se chega em fase de restrição, assim,
eu não consigo administrar muitas coisas ao mesmo tempo. E você encontrou algum ponto, não digo de equilíbrio, porque a gente fica meio desequilibrado, eu acredito, né? Mas assim, você pontuando é importante para as pessoas saberem. Eu fico muito desestabilizado, você disse, perdão, qual foi a palavra que você usou? Debilitado, perdão. Como você encontrou o seu ponto de equilíbrio? Tem algo que você fala, não, eu já sei que se eu fizer assim, eu vou dar uma amenizada nos danos. Na verdade, eu já me conheço hoje, são 12 anos competindo, então eu sei como é que eu fico, mas eu sei que não tem um ponto de equilíbrio quando você entra em alta performance, não tem um ponto de Tem equilíbrio. pessoas que preferem se isolar, tem pessoas, porque sim. sempre tem alguma estratégia para você amenizar o dano. Na verdade, assim, eu não consigo conversar muito, eu fico mais antissocial, fica bem apático, fico mais apático. Namorar não dá. Sim, mas a gente fica, como é que eu vou Também falar? apático lá, né? Deve ser meio pesado. Não, né? é que com ela me conhece, então assim, eu tenho liberdade. Então, às vezes eu já fico mais de mau humor, às vezes eu solto as patas por uma coisinha pequena. Só que assim, é a pessoa que tá comigo, então eu já não dou bola, sabe? Tipo, se ela vai pensar, tipo, não posso ser tão estúpido. Então é a pessoa que eu tô convivendo, sou mais solto, mais eu, assim. Sim. E as pessoas fora, eu sei que eu preciso me controlar um pouquinho mais. Então, às vezes, eu chego para treinar, eu tô tão cansado, tão debilitado, que às vezes vem aquela pessoa, e aí, bof, como é que você tá e tal, não sei o que, oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Né? Assim, mas eu tenho que fazer um esforço. Não é que eu sou mal educado ou grosseiro. Ele nunca trata ninguém mal, ele nunca conseguiria tratar ninguém mal. Só que- O mal dele é um tiquinho de nada, assim, às vezes fazer uma carinha de cansada, aí depois ele me pergunta assim, será que eu deveria ter falado aquilo? Mas isso é uma coisa que me deixa um pouco, assim, chateado na preparação, porque, querendo ou não, tu fica mais debilitado e você não consegue dar a atenção que você gostaria. Então você já chega cansado, com fome. Às vezes, por exemplo, tem alguma fase que eu tenho que fazer uma refeição pré-treino e eu tenho um tempo para começar o treino, né? Por exemplo, utilizei insulina, alguma coisa. Então, né, eu tenho um tempo. Eu preciso chegar, treinar, me focar e ir embora. E quando eu estou em preparação, eu gosto de me focar demais. Então, começar a conversar junto, assim, me tira o foco. No treino. Então, eu acabo não gostando. Então, essas são particularidades que a preparação traz junto, sabe? É interessante até você treinar nos CTs, né? Porque aqui na Ironberg a gente tem muito fã, né, amigo. Então às vezes eu acabo treinando mais CTs das empresas e tal, mas isso é uma questão que a preparação, eu não consigo achar tanto um ponto de equilíbrio, eu tento amenizar, mas eu acabo mudando. E você fica quanto tempo assim? Mais ou menos? Olha, uns 3, 4 meses, só que teve períodos que tu vai emendando, por exemplo, 2023 eu peguei 4 competições, então tu vai emendando, tu passa o ano inteiro assim, aí fome, cansaço, fraqueza, aí chega um período que começa a ter muita insônia, então aí já começa meio... Então, Porque o plano aí do- debilita geral, É. né? E o Porque a plano do privação filho, só- realmente, né? Faz sentido vocês esperarem. Sim. Até porque na minha cabeça era tipo, não vai estragar, né? Aham. O corpo da mulher, mas realmente, você falando isso agora me fez repensar. Imagina, eu naquela fase, eu não vou ter assim tanta disposição para brincar com meu filho. Então, por exemplo, tem um atleta que é amigo meu, profissional também da minha categoria, ele tinha ganho o filho dele pequenininho, estava bem pequenininho, o filho recente é nascido. E é uma das coisas que chateava ele me falava, às vezes meu filho, eu tô no sofá ali deitado, meu filho vem querer brincar comigo, eu não tenho nem muita energia para brincar com ele, então essa é uma questão que eu sei que hoje em preparação, assim, é complicado ter filho, né? Então, assim, eu me conheço, eu tento amenizar, mas um ponto de equilíbrio não tem. existe. Não tem. Pra você, Débora, também? Como que você Eu também age sou isso? assim. Mas a Débora administra um pouco melhor que eu acho. Eu vou um pouco melhor, mas eu também sou assim. É porque quando a gente, eu não sei se é uma característica minha e do Vitor, mas quando a gente entra na preparação, parece que se a gente não fizer tudo 1000%, se você errar um negocinho de nada, 1 minuto de cardio, já dá
um certo tipo de ansiedade. Você é Então tipo a uma gente fica, máquina, né? a gente fica muito. A gente se cobra demais, essa é uma questão, sabe? Eu vejo que tem atletas, às vezes, que levam de uma forma mais leve. E ok, eu acho que se a pessoa consegue, é melhor. Sim. A gente se cobra muito, então não pode errar nada, não pode, meu Deus, aconteceu um imprevisto, tem que mudar o horário do treino. Então, assim, até com gravações, às vezes, para canal de treino, alguma coisa, tem gravação hoje, vai atrapalhar o treino, porque tem que ficar falando. Porque o treino que você faz para gravação do canal nunca é o treino que você faz Verdade. quando você está no seu momento de treino. E quando o atleta ele está em preparação e ele tem que fazer gravação, você já se sente, ao menos eu e o Vitor também, assim, você se sente mal porque você não está fazendo o seu treino da forma que você gostaria. Tá dando intervalo a mais, você não está colocando a carga que você gostaria de colocar, você não consegue se concentrar tanto no movimento. Então, querendo ou não, essas coisas atrapalham. E pra gente que gosta de fazer tudo 100%, já estressa um pouco. Mas isso é uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim. Comecei a trabalhar que eu preciso desses momentos, que também é importante. Então tá tudo bem, faz parte, os outros atletas também têm que fazer isso. Então, assim, tento levar o treino da melhor forma possível, mas eu sei que não vai ser a mesma coisa, tá tudo certo. Então é uma coisa que eu aprendi, assim, com o tempo, a não me cobrar tanto e a me dar um pouco mais de liberdade em algumas coisas para conseguir conduzir a preparação de uma forma melhor, senão fica muito desgastante. Você comentou, Vitor, antes da gente iniciar aqui, que vocês estão mais flexíveis, vocês não vão competir por agora, né? Então, nesses momentos que vocês não estão em preparação, o que vocês gostam, assim, de fazer, que não poderiam fazer, que vocês sentem falta? Sei lá, uma viagem, alguma coisa, sei lá, ou comer alguma coisa muito gorda, gostosa. O que vocês curtem? A gente gosta de fazer a nossa refeição livre no final de semana. Por exemplo, esse que passou, a gente fez pizza, nós fizemos. Então a gente gosta de cozinhar. Nós fizemos, eu fiz. Eu solvei uma das massas, Você não somou solvei? a massa. Eu misturei todos os ingredientes, queria você ajudar. somou a Mas massa. é pizza fit ou não? Não, pizza fat. Mas não é tão... Não, a gente não fez doce, Mas você né? ficou lá do lado, né? Ela fez, você ficou olhando. Eu queria ficar, ajudar, mas ela disse, não precisa. Às acho que vezes eu é mais atrapalho, atrapalha, sabe? né? Vocês tomam um vinhozinho Não pra sufoca brindar, antes. um vinho junto? De vez em ou não? quando. Difícil, Assim, difícil. É difícil, mas Esses acontece. dias a gente tomou um licorzinho que a gente tinha comprado lá na França quando fui competir, mas difícil a gente beber bebida alcoólica. Mas os dois gostam de cozinhar, porque você cozinhava, Sim, né? a gente gosta, mas Não, a mas Débora é aquilo muito lá foi boa só na pra me cozinha. iludir Tá mesmo. mentira, Não, depois depois- daquilo eu que assumi o É fogão. que assim, eu faço quando precisa. Nunca. Precisava conquistar, agora já tá conquistado, não Ó, vai mais. Ele A minha faz quando terapeuta fala que no precisa. terceiro mês eles mudam. Eles já começam Mudou, a mostrar. foi bem assim, terceiro mês ele já não Até cozinhava mais. conquistado. Entendi. Depois que conquistou, aí tá. Ai, já, Tá terra ganho, ganha, já já tá não terra total. ganha. Mas hoje em dia, quem é que faz a comida de vocês? Ainda Eu. vocês? É mais a Débora. Mas mais a eu amo Débora. cozinhar. É que a Eu Débora gosto. se gruda na cozinha, não tem nem espaço pra mim. Eu faço só a minha primeira refeição, que agora eu tô comendo mingau e tal, não sei o quê. E fora isso, ela cozinha. É que eu sou muito rápida pra fazer tudo. E o Vitor, ele é muito lerdo. Geralmente, Cara, ele bagunça, demora mais de uma suja. hora pra fazer um mingau de aveia de manhã. Ah. Eu acho que ele leva você leva meia hora só pra quebrar os ovos. E me E irrita não consegue fazer muito. duas coisas ao mesmo tempo. Não, Não. consegue conversar, é uma só, Eu né? sou mais Não. demorado. É. E se eu vou lá perto dele, ele já se sente um pouquinho Mas eu não pressionado. bagunço, né? Eu deixo tudo organizado e Arrumadinho. limpinho. Amor, vai. Tem alguma coisa que irrita, assim? O que mais te irrita nele e o que mais te irrita nela, assim? Fala, O me que mais me isso. irrita nele? Que ele faz barba e deixa o pelo no banheiro. Nossa, todas nós. Eles não sabem tirar. E ele não guarda o tênis no guarda-roupa e ele acha que a mesa pode deixar É que o boné. lugar dos meus A tênis mesa o é quê? lá. Ele pode deixar o boné na mesa. É que lá é o lugar do meu boné. É decoração. E O que te olha, irrita em mim? a Débora não tem algo assim que me irrite, só que às vezes ela é teimosa. É, Eu sou teimosa. Qual o signo de vocês? Eu sou Capricórnio, ele é escorpião. Eu sou rapaz, escorpião. escorpião, hein? Que dia É, de escorpião é Capricórnio você é? terrível. Oi? Que dia você é? 23 de dezembro. Caraca, eu sou 19. Tô aqui 19? Você ganha 2 presentes? Natal e... Não, ele me dá um Ganho, presente sim. só. Não, Você me amor, dá um eu ganho presente sim. só. Ganha Vários dois. Inclusive, Dia dos só, Namorados já. tá chegando. Tá chegando semana que Ganha vem. dois, eu acho que sempre dei dois. Mentira, amor. Imagina. É.
No nosso no primeiro aniversário que a gente passou junto, você só me deu um presente. Lembra que você me deu a corrente? Aí você dá quando? Você dá no dia Tá. 23 ou dia 24? Como você fala? É, isso Não aqui. Dia sei. 23 ele dá. O que você me deu ano passado? Ah, mas Ano tu vai passado me você pedir nem nem... me deu outro presente. Ah, eu sou bem esquecido, não me lembro, não foi as Não, bolsas, a gente foi jantar fora no ano passado. Você não me deu presente no passado, olha só. É que ele Menina, esqueceu mandou do dia pra 24, suja. ele lembra do É dia que 23, assim, agora tem que lembrar do A 24. gente não é muito ligados assim a datas comemorativas. O único. O ano passado a gente saiu, um pouco antes do teu aniversário, a gente foi para Caxias. Florianópolis com os dias na praia, Isso. depois a gente foi para Caxias passar o fim de ano, a gente foi para Gramado jantar. Viu? A gente foi jantar. Mas você não me e deu ter presente. Mas não. Eu não me lembro. Também não lembro se ele me deu presente ou não. Nada. Eu acho que eu comprei alguma coisa com seu cartão. Ah, justo. Aí é Tá legal. bom. Lembra que eu te falei, ó, comprei com seu cartão, você me deu de presente. É, Foi talvez. alguma coisa não assim, lembro. mas eu não lembro o que foi. Ele confia, ele dá o cartão pra você, ele confia? Ah, sim, ela Tranquilo? fica sempre. Eu Mas tenho, hoje em dia- eu tenho um cartão que é da conta dele. Ó, Ó, Só que eu não gosto de usar, porque daí ele sabe o que eu tô gastando, porque daí dá o plim no celular dele. Ah, não dá. Ele consegue ver ao vivo, né? Ele consegue ver ao vivo. Mas tirando isso, vocês, como é que é a rotina de vocês? Vocês são muito tranquilos? Ou vocês têm muitas discussões durante o dia? Não, durante é a semana? tranquilo. Não, acho que a gente se dá super bem, assim. Será bem. São parceiros? são organizadinhos ou um é desorganizado, outro é mais organizado? Fora Não, o a boné gente na é mesa. Não, a organizado. gente é organizado os dois. organizado os A dois. casa é bem. Eu sou bem neurótica, assim, com limpeza. Eu gosto da casa sempre A bem Débora é limpinha. mais neurótica com limpeza, assim. Ela tá limpando a casa, assim, o tempo inteiro. E a gente é também neurótico com organização. Então, tipo, os potinhos é tudo dos Viradinho. suplementos, tudo viradinho com o rótulo pra frente, as coisas tudo no lugar, né? As coisinhas tudo certinho. A gente não gosta de bagunça, não. Isso a gente deu Casa, certo. casa desorganizada não dá certo. É a disciplina um pouco do atleta, né? Aquela É. disciplina e organização que a gente leva pra tudo. E a nossa rotina é sempre adaptada junto. Então, acorda, faz cardio em jejum. Até essas últimas semanas eu parei. Mas a Débora continua fazendo. Acorda, faz cardio em jejum, faz a primeira refeição. Mãe, faz a toma primeira banho. refeição. Às vezes a gente vem treinar depois da primeira. Geralmente a gente treina depois da primeira refeição. A gente vem, treina, volta, faz a segunda refeição. Então, eu queria saber, aproveitando, desculpa interromper, eu já quero saber a rotina de vocês dois. Pode começar, você já tá falando? Tá, é tipo, Vamos lá. eu vou falar a minha. Dieta e treino, vai. Eu acordo, faço cardio em jejum, aí eu gosto de fazer uma soltura com aqueles rolinhos, sabem? Faço ali alguns alongamentos, faço alguns exercícios para minha, que eu tô com um pouco com a minha escápula alada, então tem que fazer um fortalecimento. Hoje eu voltei a fazer. Aí tomo banho, faço a primeira refeição, já me arrumo e a gente vem treinar. A gente vem, faz o treino, volta, faz a segunda refeição. Aí depois eu dou um tempinho, daí eu já começo, ou às vezes eu tenho que cozinhar, ou às vezes eu já sento para responder as consultorias, que a gente já tem alguns alunos, né? Ou eu já tenho que fazer edição dos vídeos, porque sou eu que faço as edição, daí a gente faz roteiro. A gente usa a tarde para isso, né? E eu faço faculdade também, né? Peguei 8 cadeiras esse semestre. 8 cadeiras, aqui eles falam matéria, Eles né? falam disciplina. Eu peguei 8 Ela não só disciplinas fala cadeira. esse semestre, então fica mais puxadinho. E é isso a nossa rotina agora. Aí depois a gente faz o restante das refeições do dia. Eu tenho 5 refeições no dia agora, né? É isso. Aí final do dia, lá pelas 9h30 da noite, a gente gosta de ficar um tempinho no sofá com as cachorrinhas. A gente tem 2 cachorrinhas e uma gatinha. rotinazinha assim espiritual de vocês? Eu sou extremamente ligada a Deus. Eu faço oração antes de dormir, faço a hora que eu acordo. Na verdade, eu oro o dia inteiro. Eu tô o dia inteiro. Qualquer coisa que eu tô fazendo, eu tô fazendo oração. Eu treino ouvindo louvor. Caraca, meu Sim, Deus. adoro. Sim. E como é que tá? A gente sempre pergunta pros atletas como é que tá a rotina de treino de vocês. Para as meninas que querem ser wellness e para os meninos também que gostariam de competir. Eu, como o meu foco é em glúteo, né? O meu treino, eu tenho 5 treinos na semana. 3 vezes eu treino inferiores e 2 vezes eu treino superiores. Mas o meu superior, assim, às vezes tem semanas que eu nem treino, porque ele já tá bem grandão, né? E se eu treino é só para dar um estímulozinho para não deixar de treinar. E inferiores eu tô treinando segunda-feira, é um treino com ênfase em glúteo, um treino bem fechadinho assim para glúteo. Na quinta-feira eu treino quadríceps, mas no final do treino eu tenho glúteo. E no sábado eu treino glúteo e posterior.
Então, todos os treinos, praticamente, eu tenho estímulo em glúteo. Nossa, vamos treinar glúteo com a senhora. E cardio todo dia também. Cardio todo dia, tô fazendo 40 minutos em jejum. Entendi. Pós-treino eu não faço. E Vitor? A minha rotina agora, minha rotina mudou fazem 3 semanas. Antes que eu tava em preparação, tava com uma rotina bem puxada, com 2 cardios e 2 treinos por dia. Isso. Quando eu tava treinando com o Cruz, lá na Diet House, que agora eu voltei a treinar aqui na Ehrenberg, eu acordava às 6h30 da manhã, fazia um cardio de meia hora, já tomava banho, descia, fazia refeição, me arrumava, saía de casa, eu tinha o primeiro treino às 10 horas da manhã, das 10 até umas 11, 11 e pouquinho. Aí eu terminava o treino, fazia uma refeição lá, 11h30, fazia outra refeição às 2h30 da tarde, às 3 horas tinha o segundo treino, aí treino de musculação também. Quanto tempo esses treinos? Em torno de 1 hora cada um, 1 hora e pouco. Às vezes os de perna era um pouquinho mais demorado. Explica pra gente, até pra mim, mas é pra galera que é leiga, por que 2 treinos por dia, assim? É uma estratégia para intensificar mais o treino, assim, aumentar um pouco o volume, porque se eu fizer um treino muito volumoso, um treino só no dia muito volumoso, por exemplo, vou treinar a perna completa. Então, de manhã a gente treinava posterior e glúteo, e à tarde treinava quadríceps. Ou o inverso. Se eu fizer um treino só, eu começar com quadríceps, eu vou treinar posterior e glúteo, eu já estou cansado. Eu não vou conseguir fazer o mesmo volume de treino e nem com a mesma intensidade. Então a gente separava ali no mesmo dia. Caraca. E, por exemplo, de manhã eu fazia o posterior e glúteo bem forte, aí descansava, fazia 2 refeições e depois ia lá treinar quadríceps. Aí depois ia lá e treinava quadríceps bem forte, bem volumoso. O Cruz lá, ele gosta de fazer os treinos, 2 treinos por dia. Então a gente conversou, se adaptou. Eu tava uns 3 meses, treinava eu e o Livinho, que o Livinho é um Classic Pro. Então a gente treinava junto, o Cruz às vezes treinava junto com a gente. Costas também. Aí, por exemplo, de manhã a gente fazia só as puxadas e à tarde só as remadas. E às vezes, por exemplo, outro dia de manhã fazia ombro, à tarde fazia peito. Entendi. E a estratégia da dieta nesse intervalo? Como eu estava saindo de um off-season, entrando num cut, eu ainda estava com uma quantidade boa de carboidrato. Então eu só não tinha carboidrato na última refeição. Mas 6 refeições por dia, uma quantidade de proteína, que deve dar em torno de 2,5 gramas por quilo corporal. Eu não sei quanto é que tava, quantas calorias estavam a minha dieta, porque o meu coach ele me passava a dieta pelo WhatsApp mesmo, então não tinha quantidade de calorias, a quantidade de carboidrato, proteína, mas todas as refeições com uma quantidade de proteína, em torno ali de 250 gramas de frango, tilápia por refeição ou carne vermelha. O carboidrato já estava baixando, estava em torno de 300 gramas de arroz por refeição. Nossa, é muito E na última, daí tinha só tilápia e salada, acho que é. Só que, tipo assim, a dieta dele, nossa, ele é muito rígido. É o arroz branco e o frango branco e a salada de pepino com alface e é isso. É que quando Todas essas refeições. E o salzinho já pesado. Eu não, eu já faço receitinha, já dou uma aliviada, como umas coisinhas É diferentes. que quando eu entro em preparação, então eu cuido o tipo de alimento para não dar muito estufamento abdominal, porque o atleta open ele tem que comer muita comida, tem que tomar muita água, isso por muitos anos. Então, com o tempo, vai causando dilatação abdominal. Então, tem alguns alimentos que têm uma digestibilidade melhor e, por exemplo... E não geram flatulência, né? Às vezes o arroz branco, por ser rápida a absorção. Eu fiz até um teste lá, um exame de sangue, que o nome é A200, que é intolerância alimentar, né? Eles coletam o teu sangue e eles veem 206 tipos de alimento que você tem intolerância ou não. Eu praticamente não tenho intolerância nenhuma. Você utilizava enzimas digestivas para ajudar? Eu tinha que utilizar, mas eu não estava utilizando. Aí agora eu mandei manipular na Unique Farm.
E chegou hoje, né? Hoje. Chegou hoje, eu vou começar a utilizar. Mas é uma coisa que sim, tem que tomar lactobacilos, tem que tomar enzimas digestivas. Mas assim, quando eu entro em preparação, eu corto todo tipo de adoçante. Certo. Então é café sem adoçante, eu vou fazer o meu mingau sem adoçante. O whey então nem entra. O whey, nessa última preparação, eu pedi para o meu coach tirar o whey protein, só comida, porque o whey... Nem isolado, O whey, ele acaba dando estufamento, Nem não isolado tem como. você toma. Eu estava tomando isolado, estava tomando hidrolisado. O hidrolisado estava pior do que o isolado, porque eu acho que ele tem mais adoçante, mais... Sim. E Coca Zero, refrigerante zero também nada. Nada, Clyde, nada. Quando eu entro em preparação, nada, só água. Em torno de 6 litros de água por dia. Nada de adoçante. Eu cozinho o arroz e o frango sem sal. Aí eu boto 2 gramas de sal por refeição, que aí eu controlo a quantidade de água, eu controlo a Aquele quantidade de sachêzinho? sal. Sachêzinho de 1 grama, aí era 6 gramas por... Não, eu estava usando 2 gramas por refeição em 5 refeições. Então, estava usando 10 gramas por dia. Então, assim, é bem controlado quando eu estou em preparação. Mas quando eu estou fora de preparação, aí eu como pão, que quando eu estou em preparação não, aí eu como uma geleia diet. Quais são a fonte de carbo quando você está em preparação? Só arroz? Quando eu estava em preparação, arroz, aveia, banana, mamão, Bem naturalzinho, né? só assim. E agora que eu parei de me preparar, então até dei uma liberdade, então agora eu sigo uma dieta básica, mas se eu tô com fome eu como uma coisinha a mais. Então já tô comendo pão, geleia. Carne vermelha vocês comem? Carne vermelha eu como, Eu como, mas é pouco, eu como numa geralmente. refeição só. A digestibilidade mas- dela é lenta, né? Mas não é algo assim de, nossa, preciso comer carne vermelha. E quando acontece a refeição livre? Porque eu já namorei um fisiculturista, gente, que loucura. O bichão ficava 2 horas. Quando ele ia fazer a real, era um bolo. Aí chegava 2 pizzas gigantes. Era assim, e ali ele ficava. Eu falava, rapaz, era aquela... E ele comia na paz do Senhor ali, ó. 2 horas. E ficava, mas era assim, uma mistura de coisas. Era o doce com salgado, aquela loucura. Né? É isso mesmo? Tem algo assim, Sim. eu alastro, são 10 hambúrgueres. Como que é que isso? muda muito dependendo da fase da preparação que o atleta tá. Por exemplo, hoje que eu tô comendo bem, eu tô com bastante estoque de glicogênio, tô cheio, né? Tô com o rosto redondo e tal, o meu apetite não tá tão grande. Então, geralmente eu como salgado, às vezes é que eu não sou de comer tanto que nem outros atletas opens. Tem outros atletas que eu sei que conseguem comer bem mais. Mas eu como hambúrguer com batata ou pizza e tal, mas não é assim nada exagerado. Só que quando você está em preparação e está numa fase muito restrita, Sim, era essa fase. meu Deus, você sabe que vai fazer a dieta, que você tem a refeição livre e você chega a tremer. Assim, chega Come a com tremer. gosto, né? Parece que tá passando E aí fome você vai mesmo. comer, você sabe vai comer o escolhe hambúrguer, pra primeiro comer. você cheira bem o alimento, assim, aí daí você dá uma mordida, mastiga, depois vai come com calma para saborear o alimento, porque não sabe quando vai comer de novo, né? Quantas, assim, já chegou um dia, assim, de você comer muitos hambúrgueres ou 2 pizzas? Qual foi o seu limite, assim? Alimentar, alguma coisa Não quando assim? você tá assim, cheinho, que você falou, que você tá com fome. Vim com fome. Como é que faz? Você come muito? Olha, já tive episódios na minha primeira preparação, então eu era novato, não sabia como é que funcionava muito, o meu coach não me avisou, eu tinha que fazer dieta até a competição. Eu saí da competição e ganhei 20 quilos em 3, 4 dias, acho. 3, 4 dias. Saí Foi parar no comendo tudo. hospital. Cara, Sim, meu tornozelo ficou inchado. o dia seguinte ele foi se retenção. pesar, ele tinha subido 8 quilos. Retém Muito, Só dessa muito, noite que ele muito. comeu. Eu fui pro hospital tomar diurético na veia e Buscopan e... O que você comeu? Ai, Numa refeição, assim. tudo. Eu comia bolo, comia pão, comia chocolate, O que tinha, ele hambúrguer. comia. Comia muita O coisa. intestino grita, né? E o ganho de peso é absurdo. Rapidinho, né? Mas muita retenção, né? Eu acho que é porque você tá desidratado, a sua diurese não tá funcionando bem, aí você joga um monte de comida pra fica no dentro, corpo, né? toma um monte de líquido, aí tipo, já não tá A funcionando bomba de bem. sódio, tudo, né? Então,
causa bastante retenção. E o corpo é a sobrevivência, né? Então o corpo tá depletado. Então você, como ser humano, como animal, você não tá dando nada. E quando ele vê comida, fala, vou sobreviver. Ele quer mais. Exatamente. Ele já pensa, né? Passei por um longo período de restrição, agora que eu tô comendo, eu preciso estocar. Tem aquela supercompensação que eles corpo é falam. inteligente. E ele começa a puxar, a fome absurda. E hoje você vai mais ameno. Ah, não, eu já aprendi depois do tempo. Quando Hoje eu eu como saio 5 pizzas inteiras, tranquilo, tá bem tranquilo. tá de boa. Quando eu saio de preparação, o que eu gosto de fazer? Me hidratar bem. Eu gosto de comer muitas frutas. Então, porque assim, quando eu saio de preparação, tu tá com muita fome. Então, a fruta já é muito saborosa. E é um alimento que não é tão calórico, ele hidrata bastante. Fonte de fibras, vitaminas. Fonte de fibras, ou você pode vitaminas, minerais. Você pode comer um grande volume que não causa um estrago tão grande. Então, geralmente, eu vou em frutas, né? E aí eu vou controlando, porque eu sei que se comer de tudo, o rebote é grande. E na refeição livre que a gente faz, a gente geralmente tenta evitar muita fritura, doce. A gente tenta dar uma controlada. Açúcar pra mim é o pior que tem. Uma vez eu fiquei um bom período sem consumir nada de açúcar, nem refeição livre, nada. Aí o ano passado eu voltei a fazer refeições livres e aí comecei a comer doces também, porque eu tinha a intenção de querer ganhar mais peso mesmo. E essa frequência de refeições livres era de quanto tempo, assim? Quando eu tô em off-season, eu faço uma por semana. Tá. E aí teve um período que eu tava querendo chegar a 140 quilos. Então, às vezes, eu ia e comprava até um pote de sorvete para comer depois, porque não cabe mais nada, o sorvete desce, né? Rapaz, você ia quantas vezes no banheiro? No outro dia... Gente. O bichinho morava no banheiro. Você agora tá com quanto? 120 que você falou? Eu tô com 125. 120. Eu cheguei a 135. Mas eu queria chegar nos 140. Mas nada assim muito gordo, né? Eu sempre mantive um percentual. E como é mais que é assim a vida de um atleta que pesa 130 quilos? Facilidade, É muito dificuldade? difícil. Conta pra gente. Eu comer corto a unha do tudo é pé muito dele, por complicado. exemplo. Eu tenho que cortar a unha do pé dele, por Mas acho que exemplo. veio porque aqui, ele não consegue. Pantera veio aqui, ele falou isso também. O Kaminsky também, eles falaram. Você fica mais ofegante, mais pesado, é mais desconfortável para tudo, assim, Deve para se roncar. mexer, ronca, né? Eu acho que sim, né? Ronca bastante. Ronca. Não, e na cabeça Achar dele ele não roupa também. ronca. Achar roupa deve ser difícil. Não, achar roupa é horrível. Não é a roupa que tu quer comprar, é a roupa que tem. É a roupa que serve. Então é bem difícil, você fica muito dolorido, às vezes treino também, com dor no corpo, às vezes mau jeito nas costas. Eu acho que a fase de off pra você é mais difícil que a fase de cut. Sim. Tem alguma situação que você falou assim, caraca, tipo, vai, tá tomando banho, caiu o sabonete, você não conseguiu agachar, meu amigo. Tem alguma coisa assim que você fala, que Deixa eu contar, situação, não, gente? deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente uma vez foi pra uma viagem pra Punta Cana e tinha um passeio assim que era um mergulho, né? Não, agora a gente dá risada, mas na hora eu passei um sufoco. Aí a gente foi para esse passeio, que era um mergulho, todo mundo botou o coletinho, colocava aquele canudinho lá para respirar. Aí eu peguei e pulei assim na água com o meu colete, né? Aí vem o Vitor com o coletezinho dele atrás. Aí ele todo confiante pulou assim na água também, cara. Ele afundou, o colete não deu conta de segurar e ele não conseguia subir. E aí? Nossa, eu meio que me desesperei. Porque quando eu era mais novinho, eu nadava super bem, né? Só que eu pesava 65 quilos. Eu nunca mais tinha pulado. Mas a galera te pegou, como é que foi? Não, ele é que eu pulei, eu tava em cima do bike, eu pulei pertinho. Aí eu consegui nadar a cachorrinha até me agarrar na escada, né? Mas foi bem... E pra subir na escada, você conseguiu subir? Sim, não, que depois que eu me agarrei, aí consegue. Só Aí que... eu vi que ele pulou confiante. Então eu pensei, não, tá seguro, né? Ele pulou com tanta confiança dentro da água. Aí eu olhei e disse, não, mas ele tá demorando um pouco pra subir. Eu afundei, comecei a dar abraçada e demorou para subir. O problema é que eu cansei rápido, né? Nossa. Meus ombros e tal, eu cansei rápido e aí eu subi. Aí eu respirei, aí eu disse, nossa, eu vou ter que pegar a escada rápido, né? Aí tentei assim, aí consegui pegar a escada. Quantos quilos? Aí você tava?
Eu tava mais ou menos com isso, né? Você acha que é um 125, pouco um pouquinho mais, mais, 128, Caraca, 130, né? Caramba. Eu tinha saído do Olímpio, eu tava naquela fase de rebote, né? Eu devia estar com 120 e no resort, eu comendo de tudo lá. Eu devia estar com 128, 130. E aí eles me reforçaram, colocaram mais um Mais colete. E aí eu pulei, mesmo assim não deu certo. Caraca. Aí, Dois. Aí o que que ele fazia? Ele ficava assim, porque o legal do mergulho era você olhar os peixinhos, né? Olhar aí ele segurava assim na escadinha do barco e botava a cabecinha. estava todo mundo nadando, Todo mundo faceiro nadando, lá. parceiro, e o Vitor aqui do ladinho do Com barco a cabeça cabecinha ali pra dentro. nadando e olhando os peixinhos, e eu segurando na escada, e o máximo que eu conseguia era botava a cabeça, olhava os peixinhos assim, legal, aí eu subia. Nossa. Aí foi o passeio que ela mais Foi gostou. o passeio que eu mais gostei. Mas você viu de cima, pelo menos. Vi alguma coisinha. Foi muito Mas é engraçado. irado. Eu fui pra lá também. O mergulho é sensacional. É muito Pena que você não legal. viu os peixes. Não, deu pra ver um pouquinho ali só, não deu pra desvendar Ele muito. botou a cabecinha. Mas calma, agora dá. Você tava quanto? Pesa quanto hoje? A 125. Não dá 3 não, quilos, senão não dá. Dá, a funda é muito pesado. Mas pra não você, é? tudo bem viver assim com essa. Mas melhorou muito depois que eu comecei a fazer mobilidade e alongamento. Eu não fazia. Eu chegava, treinava pesadão, ia embora, não tinha paciência, até que eu tive algumas lesões nos ombros. Aí eu tive que começar a fazer mobilidade, e isso melhorou muito, muito no dia a dia, para fazer as coisas em casa, tudo melhorou E o seu muito. cardio também é sempre moderado. Qual cardio que você faz? Eu faço bike em casa. Bike, né? Eu gostava muito de fazer caminhada no parque aqui no Chico Mendes. A gente morava pertinho antes, então eu fazia ali 1 hora, porque ali você está caminhando, vendo a paisagem, se distrai, tudo, acho melhor. Mas agora eu faço bike em casa. Mas é tipo assim, você controla o batimento cardíaco, você controla o quê? Eu não controlo com o relógio, mas eu faço de boa. Eu não faço muito. Acelerado. Eu faço mais de boa, ela faz mais forte. Eu faço mais forte. Que legal. E sobre conteúdo na internet? Eu vi que vocês estão produzindo muitas dicas juntos, achei muito legal. Tem YouTube também, mas acho que o YouTube vocês não estão mexendo muito. Eu vi umas dicas passadas, uns vídeos passados. Como é que tá essa produção de conteúdo em casal aí? A gente começou em outubro do ano passado. A Débora que me puxou. Eu sou um pouco mais travado assim para conteúdo, né? E aí a Ele tem Débora. vergonha de gravar. Gente, mas eu teve muito bom de que a gente... Você, o rei. Nossa, cara, eu ri muito. Esse aí ficou legal. Ficou muito legal. Esse aí ficou legal, a galera gostou. Aí a Débora falou, vamos produzir uns conteúdos e tal, e a gente viu que estava em alta um pouco esses, ou dica, ou humor. A gente sabe que o dica, ele dá menos visualização, Total. mas é algo que a gente gosta, traz mais credibilidade para o nosso trabalho e tudo, só que precisa do humor para interagir um pouco mais com o público. Então a gente vai intercalando um pouquinho de Mas humor. vocês juntam muito bem a dica e o humor, Isso. né? O conteúdo é bem legal. E a gente vai jogando, e às vezes a gente tem ideia, às vezes a gente vê alguma coisa na internet e tal. E aí a Débora que faz os roteiros, cria. Roteiros e eu obrigo ele a gravar. Que legal. Esse do rei, quem teve a ideia? Vocês viram? A Débora. Eu vi no YouTube. Caraca, ficou muito legal. Eu vi no YouTube. E é legal que vocês dão umas dicas, né? Então ensina a galera, mas também tem humor. É exatamente isso. O humor, ele pega o hype, pega número, mas... Isso, exato. É o que eu falo pra ele, o humor, ele te traz visita pro perfil. Total. Porque o humor, às vezes, ele não retém Não, pessoas. credibilidade, venda O que cliente, retém exato. mesmo é as dicas, né? Então eu digo que o humor traz e a dica retém. Então a gente vai intercalando os dois. Eu particularmente gosto mais de gravar dica, porque querendo ou não a gente acaba estudando também, né? Quando você vai montar os roteiros e tudo mais. Aí eu gosto mais de gravar a dica. Mas aí a gente faz humor também para poder trazer E as vocês pessoas. viraram uma marca, né? Como é que é fechar contrato e vai o casal, vai o combo? Casal. Todos. O Vitor fala assim, não, se eu for, a Débora tem que ir junto. A gente fechou na Max Titânio, na Integral Médica. O combo. No Combo, na Red Shad, nas outras, na Oficial Pharma, agora não A Dr. Peanut a gente era A junto Dr. Peanut também. A Tudo gente sempre junto. casal, sempre junto. Porque a gente trabalha junto, mundo faz junto. a nossa rotina é junto, então fica mais legal, fica mais proveitoso até para Como a mais. Lu falou, né? Vocês consolidaram, né? A marca Boff, né? O casal. E vocês, por estarem assim consolidados, né? E serem super assim carismáticos, eu tava bem empolgada, viu? Com a visita de vocês aqui. Viu? A gente é legal. O que vocês dão assim? Qual seria o conselho para as pessoas
de vocês conseguirem, né, sustentar essa relação de amizade e de amor, né? O que vocês acham que é o mais importante, que faz vocês sempre olharem um para o outro e falar, não, ela me irrita aqui, ele me irrita aqui, mas não, vale a pena, porque ele me inspira nisso, ela me inspira nisso. É como se fosse uma bengala um do outro ali, mas qual é o conselho que vocês dão? Olha, o conselho é que eu acho que assim, se você tá com alguém, se você tem um casal, é porque você escolheu essa pessoa para viver o resto da vida com você, né? Você vai dividir esses momentos com ela e nada melhor do que você querer ver a pessoa que está junto de você indo bem também. Então eu acho que a pessoa ela tem que apoiar uma outra, tem que ajudar, dar uma motivação para que ela possa crescer junto com você, porque nada adianta. Às vezes você está crescendo sozinho, a pessoa que está com você não está crescendo Porque tanto. acontece muito de competição entre casais, né? Tu Acontece sabe que muito. esse foi um diferencial, assim, que eu vi no Vitor, que eu até estranhei, assim, quando a gente começou a namorar. Porque tudo ele queria me incluir junto. Ele queria, quando a gente fechava com marca, ele já dizia, mas tem a minha esposa, eu gostaria que ela fechasse junto. Porque, querendo ou não, era ele que era o mais conhecido, era ele que era o atleta, eu estava entrando nesse mundo fazia pouco tempo. Então, às vezes, quando ele conversava com alguma marca para fechar contrato, ele tentava me puxar junto. Aí ele me incentivou a fazer faculdade, ele me incentivou a fazer dieta, ele me incentivou a treinar. Então, eu via que ele sempre queria me trazer algo bom para mim e sempre queria levar eu junto mais para perto dele para que eu pudesse evoluir de alguma forma também. E isso eu nunca tinha encontrado em outra pessoa. Que lindo, gente, né? E é isso, é enaltecer, né, um ao outro, É né? construção juntos, O né? que te inspira nele, o que te inspira nela? Você fala, admiro tanto isso Nossa, nela. A Débora ela é extremamente determinada, assim. Ela dá um banho em mim, assim, de determinação, de força. Eu acho que ela é mais forte que eu. Acho que ela aguenta, acho que ela aguenta mais que eu as dificuldades, assim, da vida. Ela tem mais resiliência. Ela é muito motivadora, assim, tá convivendo com ela é muito motivador. Então, ver ela se preparando, ela não reclama, ela faz o que tem que fazer, sabe? Ela treina forte, ela treina de verdade, ela faz as coisas, ela chega em casa, cozinha, ela faz tudo o que tem que fazer, ela é muito determinada e isso me inspira demais, porque às vezes eu sou, assim, mais, sei lá... Reclamão? Não. Às vezes eu choro um pouco, né? Ele é mais chorão. Mas tu sabe que eu acho que a gente meio que a gente tem uma conexão muito forte. Desde a primeira vez que eu fiquei com ele, eu já parece, sabe quando parece que você encontra a pessoa sim. e a gente depois assim que eu fiquei com ele, eu cheguei em casa, eu pensei, nossa, eu acho que eu vou namorar com esse cara e Desde o primeiro sabe, dia. foi uma Intuição conexão assim, feminina, uma conexão muito forte que eu nunca tinha tido com alguém. E em tudo a gente consegue se conectar muito bem. Então, tipo assim, ele fala, ele é muito resiliente, ela é tudo isso. Só que eu sou assim porque ele me coloca nesse caminho, ele me mostra Te inspirou, que eu posso né? chegar em algum lugar. Porque eu não estudava antes de conhecer ele, eu não fazia dieta, eu não treinava, eu só trabalhava e era aquilo para mim, né? Então, eu posso ser determinada, mas é porque ele me faz acreditar que eu posso ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que é uma junção, assim, que deu muito certo. A gente também. Esse episódio Dia dos Namorados tá difícil para as solteiras. Você me incentiva, amiga. Você mostra que Vocês eu podem posso dar ser um melhor. tutorial também. Tá, Os boys. vamos fazer um Abrir uma e-book, amor. consultoria aí para casais, para os Vou homens. fazer um e-book de casal. Que legal. Pessoal, obrigada. É. Vou chorar em posição fetal hoje quando chegar em casa. Ai, que legal a história de vocês. A gente olha assim e nem imagina, né? Não, e muito Tem calmos tudo também. isso. A Os dois gente tá há muito 5 mas anos e pouco e aconteceu tanta a gente coisa, passou né? por muita coisa junto também, né? A gente Conexão, enfrentou muita barra junto. Então, depois que você enfrenta tantas coisas difíceis junto, você aprende que a união é que realmente faz a força, né? É clichê, mas quando você entende que se os dois caminharem juntos, vai ficar mais fácil, não tem... E é nesses momentos difíceis que a gente vê realmente quem tá do nosso lado.
né? Logo que a gente se mudou aqui para São Caetano foi um pouquinho Foi difícil. difícil. Eu digo que o ano que a gente se mudou pra cá foi o ano mais difícil da minha Por vida. quê? Foi época de pandemia, foi uma mudança muito grande a gente sair do sul e vir aqui pra São Paulo. A adaptação à cidade foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente Sem amigos, sem nada, fechado numa rotina de atleta, porque a gente veio para ser atleta e competir. Então, as condições financeiras na época também estavam um pouco mais apertadas. Então, assim, a gente tinha um ao outro para se ajudar e crescer junto, né? E Então cresceu junto. Isso aí. Caramba. foi um ano, nossa, foi um ano muito difícil pra gente aquele ano. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Que inspiração, gente. Ó, A gente fala só da parte boa, né? Porque a gente gosta de mostrar só as coisas boas, mas a gente passou bastante perrengue também. Normal, né? É, Fala um normal, perrenguezão aí de casal que vocês passaram. Ah, Pra finalizar. Perrengue de casal. Um momento difícil, assim, que vocês falam, cara, não tô aguentando mais. Olha, eu acho que assim, um momento difícil de casal, eu acho que é mais a rotina de atleta e a gente tá os dois fechado nisso e não ter muita liberdade, sabe? Então a rotina se torna um pouco cansativa em épocas de preparação e tal, então, mas assim... Eu acho que momentos difíceis pra mim, hoje a gente não dá tanta bola assim mais para datas comemorativas, mas foi porque a gente não teve oportunidade de comemorar nenhuma, né? Porque quando você é atleta, você não tem essa opção de, é Dia dos Namorados, vou comemorar, é Natal, vou comemorar, não. Então, tipo assim, teve vários momentos que eu gostaria de ter comemorado, mas a gente não teve a oportunidade. Por exemplo, a gente casou, a gente não comemorou. Eu tive todos os meus aniversários com o Vitor, praticamente foram 5. A gente conseguiu comemorar um. Dia dos Namorados, a gente nunca comemorou. Data de casamento, a gente nunca comemorou. Teve Natal que a gente passou sem comemorar, porque ou ele estava em preparação ou eu estava em preparação. Então, eu acho que eu sinto um pouquinho de falta, assim, das datas comemorativas. É isso que torna um pouquinho mais pesada a rotina, né? sim. Que é um pouco mais difícil. Mas é a vida de atleta, sabe? É a escolha que a gente fez. Esse ano tá mais livre pra gente, né? Agora. Principalmente agora, porque a gente está em preparação, então fica mais leve, assim, e a gente consegue curtir mais os momentos, a qualidade de vida é muito melhor, então a gente tem mais liberdade, mas muitas coisas a gente teve que se privar, né? Muitas coisas. E tinha vezes que assim, pô, um domingo de tarde, eu louco para fazer alguma coisa, mas fechado, assim, às vezes já aconteceu de eu ir na sacada do apartamento, olhar para fora e chorar, sabe? E tá ali chorando, porque, putz, né, pô, Muita que vida é anulação, essa? né, gente? Muito. Que nem ele teve agora momentos treinando 2 vezes por dia, fazendo 2 cardio por dia, você praticamente não tem a opção de conseguir Não incluir vive, outra coisa na sua rotina. Não tem como. Daí tem domingo. Domingo seria o dia de descanso para ele poder ficar em casa e relaxar um pouco. Como é que você vai ir num cinema? Como é que você vai ir no restaurante? E mesmo Pode assim, comer? você vai sair de casa cheio de marmita, né? Chato, né? Acaba não saindo, porque atrapalha. Prefere nem sair, né? E às vezes já tá cansado, aí vai sair, vai se cansar mais ainda. Então tu quer ficar em casa de boa, assistir uma TV ou faz as coisas. A gente tá estudando bastante também, né? Eu já tinha começado em Caxias do Sul nutrição, fazia faculdade lá, estava acho que com 3/4 da faculdade concluída. Quando o Cariani me chamou para participar da Casa dos Campeões da Max Titânio, aí eu encerrei ela, eu vim para cá e fui continuar aqui, eles aproveitavam pouquíssimas disciplinas, né? Aí no fim estava em preparação, não dei sequência, depois eu comecei de novo, aí foram aproveitadas poucas disciplinas, mas eu estou fazendo nutrição, a Débora se forma antes que eu, faço educação física também, a Débora também se formou em bodybuilding coach, eu já sou formado em bodybuilding coach, acho que em 2015 eu me formei em bodybuilding coach pela Uniguaçu, e a gente estuda outras coisas também. O nosso tempo de lazer ou é para trabalhar, ou é para fazer alguma coisa da preparação, ou é para estudar. A gente fica muito em casa e é muito nós dois. É muito nós dois. Isso é uma coisa que às vezes
Porque você é difícil fazer. A gente tem muitos amigos atletas, muitos amigos do meio, mas a gente encontra na academia, oi, tudo bem, como é que tá? Beleza, Faz uma tá? conversa. Cada um faz o seu treino, vai embora, todo mundo tem a sua rotina, segue, mas assim, ter amizades, de um visitar a casa do outro, por causa da rotina de atleta mesmo, você não tem limita, essa né? liberdade. Então a gente acaba sendo mais nós dois, né? Então isso é uma coisa que às vezes pesa também, né? Legal. Por um tempo já estão colhendo, né? E lá na frente talvez vocês tenham mais flexibilidade. Vai vir nenezinho também lá na Vem. frente. A gente entendeu? sabe que o futuro vai ser incrível. É muito trabalho, né? É, E as pessoas A às gente vezes tá não vê, né? construindo, Pelos é. bastidores, né? Imaginam, sim. mas não sabem aí, como é a a gente está realidade. num momento de construção, a gente fala, né? É muito importante vocês falarem Eu isso. digo Sabe que por quê? esses 4 anos que a gente tá. 4 anos que a gente tá aqui em São Paulo, 4 né? anos e meio. Foi nosso deserto, assim, eu disse, Deus, pelo amor de Deus, eu acho que já dá por aqui, já encerra esse deserto que agora eu quero. Mas a gente evoluiu em muitos pontos, muitos Nossa, a pontos. gente evoluiu demais. Mas é muito importante vocês passarem a experiência de vocês, como é a rotina. Sabe por quê? Eu, como nutricionista, a maioria dos meus pacientes, eles reclamam, ai, mas é muito corrido o meu dia, porque eu não consigo levar o lanche da tarde. Gente, um lanche da tarde, que às vezes é uma praticidade que é fácil carregar, não o dia inteiro de marmita. Então é o foco. Então é legal vocês passarem isso, porque precisa ter sacrifício. Precisa, realmente precisa se organizar, precisa de sacrifício. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? Então... Gente, foi muito gostoso, né? Olha, já Nossa, vão adorei. aqui, ó. Eles são calmos, tá uma paz aqui no set. Tá uma Muito, coisa muito legal. muito Que inspiração, que Casal história sereno. incrível. Né? Realmente foi muito importante pra gente ter vocês aqui. Tenho certeza aí que muita gente vai compartilhar, né, dessa história e vocês vão incentivar cada vez mais as pessoas. Viu? Obrigado, assim que a seja. gente agradece. A gente queria finalizar, né, de vocês deixarem um recado para as pessoas que se Para inspiram os em casais vocês. que estão se conhecendo agora, já que é especial Dia dos Namorados. Bom, aproveitar, desculpa o pessoal que tá solteiro e tal. Mas Ó, casamento só é ruim quando você não encontra a pessoa certa. E é isso aí, o recado para os casais agora no Dia dos Namorados, que se unam bastante para que cresçam junto, né? Você escolheu uma pessoa para conviver do seu lado o resto da vida, então valoriza ela, ajuda ela, apoia ela, que os dois vão estar ganhando, né? É isso aí. É isso aí. Legal, adorei. Temos aqui um presente para... Ai, adoro. Para ambos, vocês têm um presentinho da Unique Pharma. Deixa eu ver qual que é qual. Não é que eu gosto mais da Débora, tá? Deixa Tá. eu ver. É que a Débora é Nem é só menina. isso. Aí daí Então mulher aqui, ganha ó, mais. uma lembrancinha da Unique e da Clínica Sanches. Unique Pharma, a maior farmácia de manipulação. Esse é meu? Esse aqui é o da Débora, esse aqui. Ó, esse é E vocês ganharam também um procedimento da Clínica Sanches, que é a minha clínica. Ai, que show. E aqui também tem umas gotinhas de ácido hialurônico para sua pele maravilhosa. E depois a gente entra em contato para vocês. Mas o vaidoso Show. aqui é ele, ó. Show que a idade tá chegando, eu já tô fazendo, né? Precisa, né? Olha, Botox, estimulador, a gente faz tudo, Legal. né? Faz força o dia inteiro, É. né? Tem que dar uma... Engorda, emagrece, a pele vai ficando, Isso, né? E olha, a gente quer um treinão agora, que a gente tá saindo do set, indo lá pra baixo treinar com as convidadas. Em breve, um treinão com Débora Boff. Não Treinos sei se estou glúteos. preparada para isso. Tá assim, eu te vejo treinando, tu arrasa. Então vamos marcar. E é isso, gente. Finalizando mais um Ironberg Cash delas, canal da Ironberg, Vivi Sanches, Luna Mendes, e hoje com esse casal maravilhoso, Débora Boff e Vitor Boff, trouxeram aqui, gente, uma história de vida incrível, de união, de amor, cumplicidade, para inspirar todos nós. Bom, clique aqui, compartilha e deixe seu recadinho, quem vocês querem aqui no nosso podcast. E feliz Dia dos Namorados. Vem aqui, Vivi. Tchau!